Eu só queria pedir desculpa, eu nessa matéria, com todo o respeito, não lhe quero dar lições, mas também não as aceito em termos de humanidade e sentido de humanidade. Eu fui diretamente responsável pela construção, eu pessoalmente, com Vasco Franco, que era o homem da habitação, que já vinha desde o tempo do Casir, fui diretamente responsável pela construção de mais de 15 mil casas dignas para as pessoas viverem. E se há momentos de felicidade que eu tive na vida, foi quando pessoas que foram realojadas do Casal Ventoso me disseram: pela primeira vez tenho uma casa de banho, pela primeira vez tenho um quarto para deitar os meus filhos. Portanto, essas lições que vocês tentam dar ao Ricardo Leão, em nome da solidariedade, é treta. Com todo o respeito. O que é preciso é construir casas e exigir responsabilidade política a quem tem mandatos. O que o Ricardo Leão disse para o despejo sem dó nem piedade era em relação a pessoas que tinham possibilidade de pagar rendas, que eram rendas políticas, que eram rendas de 200 euros mensais, e não as pagavam e as deixavam acumular. É completamente diferente do que se passou aqui. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver como o arquiteto do Bloco de Esquerda, Tiago Mota Saraiva, leva um tremendo ensinamento do Isaltino Moraes e do João Soares, que é aula exemplar de política urbanística para quem mais precisa. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreva o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Tu acompanhas há muitos anos os temas do urbanismo, sobretudo em Lisboa e na Grande Lisboa. A questão é, percebemos um pouco como é que se chegou aqui. Há muitas razões, depende do ângulo por onde se olha. Isaltino Moraes é um autarca muito experiente, dos mais experientes da Grande Lisboa. A questão é, como é que agora se resolve isto e a que velocidade é que se pode resolver uma situação desta, que é uma situação sistémica? É sistémica. Bem, para já, não há uma solução única. Sim, ou seja, quando eu digo quando é que se resolve, também estou a perguntar, porque tem que haver vários instrumentos, claro, tem que haver vários instrumentos. Privados, PPPs... Há uma coisa que me parece desde logo evidente, que é, por exemplo, Lisboa tem, e que não acompanho o que o Dr. Isaltino Moraes estava a dizer, Lisboa tem 15 mil, tem terreno que permite construir 15 mil fogos, que não estão a ser construídos. É a única que tem. Mas que não estão a ser construídos. Que não estão por questões várias. E isso é uma matéria que tem de ser discutida. Por exemplo, a Alta de Lisboa tem potencial construtivo. Portanto, Lisboa tem terreno livre, mas haverá muitas outras câmaras da Grande Lisboa e do Grande Porto que não têm, não é? Que não outras têm, não sei. O que é que acontece neste momento? Neste momento nós temos um pico nos valores da construção. Temos um pico nos valores da construção, mas sobretudo um pico nos valores de venda e de arrendamento. Valores que estão completamente dissociados com aquilo que nós recebemos. Portanto, nós em Portugal somos o país do Eurostat que é avaliado, o país que está com uma diferenciação maior entre aquilo que custa o preço das casas e entre aquilo que nós ganhamos. E isso é determinante. Portanto, se nós não atacamos aí, e isso tem de ser atacado... Se ataca-se com mais construção? Do ponto de vista económico, normalmente maior oferta é um princípio relativamente básico, não é? Se houver maior oferta, para uma procura... É para bananas. Para bananas é verdade. Não é só para bananas, não, porque repara uma coisa, uma produção... Não estou a dizer que funciona sempre, mas se há maior produção de bananas, as bananas estamos de acordo, que é, se há maior produção de bananas, o produtor tem de vender as bananas, portanto, sob o risco de ficarem... O que o Isaltino Moraes estava a dizer é verdade. Em 2014 foi quando, de repente, tinha-se deixado de construir em Portugal, caiu a pique. Porque nós temos muitas casas vagas que estão única e exclusivamente à espera de chegar ao preço que as pessoas projetaram que iam vender as casas, que iam arrendar as casas, porque as casas estão a ser vistas como ativos imobiliários. Muitas das questões que têm a ver com casas vagas... A questão é como é que se colocam essas casas no mercado. Aí vamos a isso. Há países onde há incentivos ou desincentivos, incentivos fiscais, etc. Tens duas coisas, tens duas formas, que é os incentivos, por um lado, por exemplo, uma das 12 medidas que o governo espanhol... Há maneira de aumentar impostos sobre casas vazias, etc. Há várias maneiras. Há vários países na Europa que têm medidas dessa natureza. E nos Estados Unidos e noutros países. Uma das 12 medidas que o governo espanhol apresentou... Dar Espanha como um bom exemplo na área da habitação é mesmo só por serem de esquerda. O preço das casas em Espanha aumentou 8,6% em 2024, a maior subida desde pelo menos 2007, segundo dados divulgados a 7 de março pelo Instituto Nacional de Estatística Espanhol. Em 2024, o preço de compra e venda das casas em Espanha subiu pelo 11º ano consecutivo, além de ter registado o maior aumento desde 2007, o primeiro ano desde que há registros comparáveis. O preço das casas de segunda mão subiu 8% em média no ano passado, comparando com 2023, enquanto as casas novas aumentaram 10,9%. Nos dois casos, é o máximo desde 2007, segundo os mesmos dados. O Partido Socialista Espanhol governa a Espanha desde 2018. Recentemente, tinha a ver, por exemplo, com uma coisa que nós não temos cá e que se calhar devíamos ter, que era considerar os contratos de arrendamento, quando é para a habilitação
permanente das pessoas haver uma tributação diferenciada. Isso pode acontecer e no caso do governo espanhol diz que durante X anos... Existe agora, se for um arrendamento a 5 ou a 10 anos, o IRS que o senhor paga é muito mais baixo, não é? Mas isso são incentivos. Pode ir pela lógica do incentivo ou pode ir pela lógica, por exemplo, na Suíça, é moralmente inaceitável, existe também uma crise de habitação, é moralmente inaceitável as pessoas terem casas vazias. Mas temas morais são um bocado difíceis de legislar, certo, não é? Faz ao longo dos anos, não é? Ou dos séculos, em alguns casos. Ou dos séculos, São exatamente. tradições dos países, isso é um bocadinho difícil de... Mas nós estamos continuamente, sempre que se fala nas casas vagas, que temos 723 mil, 15% em Lisboa, por exemplo, começa-se imediatamente a falar do direito... 15% das casas de Lisboa são vazias. 3.800 em Arroio, não são nos limites são no centro. 22% na freguesia de Santo António, por exemplo. 22% das casas estão vagas. Mas o que é importante era perceber-se como é que mobilizamos essas casas vagas. Porque, de facto, eu não acho que construir mais vai resolver o problema para as pessoas que estão agora com necessidade. Porque temos tempos de construção. Portanto, se nós não vamos imediatamente fazer um programa de facto, e não sou eu que o digo neste momento. Sim, mas o governo socialista, por exemplo, tentou forçar exatamente o arrendamento das casas vazias e foi politicamente uma polémica feito de uma forma errada. Foi completamente furado, aliás, deu o resultado contrário. Deixem-me só concluir, então. A Comissão Europeia já o disse. Uma das 3 medidas que exige do Estado português neste momento, e atenção, isto aparece como um parecer, mas aparece como um parecer que claramente aponta para nós fazermos uma estratégia nacional, porque senão vamos ficar sem financiamentos para a habitação. E um dos 3 pontos há que haver uma política para as casas vagas, sejam elas públicas, sejam privadas. Deixa-me perguntar ao João Soares. Boa noite, João. Boa noite, bem-vindo aqui ao Expresso da Meia-Noite e a partir do... de estar a ouvir-vos. A partir do Algarve. Sou um veterano do Expresso da Meia-Noite, como sabe. Eu queria perguntar exatamente na qualidade de veterano, quer das autarquias, quer do Expresso da Meia-Noite. Estiveste no primeiro Expresso da Meia-Noite em 2002, dia que morreu o Jonas Savimbi. Queria perguntar se estavas à espera que, tantos anos depois, reaparecesse esta crise nesta forma, da habitação e das barracas. Devo confessar que estava à espera, como aliás disse o Presidente Isaltino Moraes, porque a verdade é que não tem havido iniciativa pública em matéria de construção de habitação social. É tão simples como isto. Infelizmente, é o resultado de 8 anos de políticas de esquerda, mas agora vêm com grandes propagandas a dizer que são os maiores amigos das pessoas que estão a sofrer com a falta de casas. E eu sou a favor do mercado, mas esta é uma das áreas onde o mercado não tem condições para ter resposta. Sim. E exigir ao mercado que dê uma resposta é profundamente injusto, para além de ser inconsequente do ponto de vista dos resultados. Eu revejo-me naquilo que tem sido a política do Isaltino Moraes, que é exemplar desse ponto de vista também, em muitos outros. E por isso eu sempre considerei, até quando era autarca da área metropolitana de Lisboa, que o Isaltino Moraes foi o melhor presidente de Câmara da área metropolitana de Lisboa, eu incluído enquanto fui. E sempre houve uma cooperação muitíssimo fraterna entre Lisboa e Oeiras. Os problemas que nós resolvemos, que têm a ver com todos os grandes bairros de barraca de Lisboa, e que têm que ver com o período da minha presidência, perdoem-me a modéstia, os 7 anos em que eu exerci as funções de Presidente da Câmara de Lisboa, embora tenha acompanhado o trabalho que vinha a ser feito desde o tempo do Nuno Cruz Abcacinho e depois do Jorge Sampaio, foram aqueles em que eliminámos os grandes bairros de barracas. As pessoas nós estamos a viver num tempo em que não há memória, mas em Lisboa havia gigantescos bairros de barracas e alguns completamente dominados pelos problemas da droga, como é o caso do João Soares, na altura, eliminavam os bairros de barracas, mas tinham uma alternativa para dar às pessoas, não é? Desculpa, Angela, tenho que falar não ao mesmo tempo que eu falo, porque senão eu não consigo ouvir, porque estou em desvantagem. Mas então deixe-me só perguntar-lhe, na altura conseguiram acabar com esses bairros de barracas, mas tinham uma alternativa para oferecer às pessoas. Havia a tal habitação social que entretanto foi construída. Agora não há. Claro que sim, mas também deitámos muitas barracas abaixo para evitar que houvesse novas construções. A diferença entre aquilo que foi a política da esquerda, quando se construíram bairros sociais para eliminar as barracas e os grandes bairros de barracas em Lisboa, e a política começou por ser seguida por Nuno Cruz Abcacis, e que ele depois já estava a emendar, é que o Nuno Cruz Abcacis, que fez um trabalho social de grande mérito também...
Não esquecer que Nuno Cruz Alves era engenheiro e do CDS Partido Popular e foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa de 1980 a 1990. Oferecia casas, mas também oferecia uma solução económica para as pessoas abandonarem as barracas. As barracas eram demolidas e as pessoas depois iam construir barracas noutro sítio dentro do Concelho de Lisboa. E aí ele estava a terminar com essa política do prémio material. Agora, eu não vejo nenhuma maneira do mercado poder responder às necessidades das pessoas, que são as pessoas com mais carências económicas e com mais dificuldades. Eu vi aquela senhora que estava a fazer uma exposição sobre o trabalho que fizeram. Em Lisboa, há hoje, seguramente mais de 1000 pessoas a viverem em situações piores que nas barracas, debaixo de pontes, em tendas mal montadas. Nós, quantos sem-abrigos é que há em Lisboa neste momento? Quando eu estive na Câmara, nós fizemos uma política que passou de 0 camas de iniciativa municipal para mais de 500 camas em 5 centros de abrigo, onde dávamos alimentação, onde dávamos cuidados de higiene e onde dávamos uma cama digna a cada pessoa. Isso tudo foi desmantelado depois. E nos últimos 20 anos, isto não é para fazer elogio próprio, ou autoelogio, mas nos últimos 20 anos não se construiu uma casa, não se construiu um número significativo de casas. E de quem foi a culpa, João Soares? Os seus grandes amigos do Partido Socialista. António Costa foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa durante quase 8 anos, entre 1 de agosto de 2007 e 6 de abril de 2015. Fernando Medina assumiu o cargo logo a seguir, exercendo funções por 6 anos e meio, de 6 de abril de 2015 até 18 de outubro de 2021. Juntos, lideraram a autarquia por cerca de 14 anos e meio, num período marcado por várias transformações urbanas e políticas em Lisboa, mas infelizmente esqueceram-se de preparar a cidade para todo o fluxo migratório que eles próprios criaram. Infelizmente, Portugal ainda lhes deu um prémio. Um foi primeiro-ministro por mais 8 anos e o outro ainda foi ministro das Finanças. Tanto um como o outro são os maiores culpados por toda esta desgraça que está a acontecer. Mas, infelizmente, ninguém lhes atribui as culpas. Criaram um lavrante bomba-relógio que agora está a explodir por todos os lados. Depois Fernando Medina começou a construir algumas coisas, mas durante 20 anos não se fez nada em matéria de habitação social. E, portanto, se você não tiver habitação social para oferecer em condições de dignidade e ao nível da qualidade que se construiu para a classe média-baixa, você não tem maneira de realojar as pessoas. E é uma hipocrisia dizer que se acaba com o alojamento local ou coisas dessas que estiveram no programa do governo que eu apoiei, que era o governo António Costa, mas que nessa matéria fez propostas quase todas completamente inexecuíveis e que levantaram problemas que não existiam em termos de confiança dos próprios promotores imobiliários. Não se pode pedir aos promotores imobiliários que resolvam coisas que o Estado ou as autarquias em conjunto não são capazes de resolver. Claro. É verdade que há muitas coisas ocupadas, há equipamentos militares, há coisas desse tipo. E eu tenho a certeza que o autarca de Loures, que é um homem com uma grande dinâmica, com uma grande capacidade, com uma grande seriedade e um grande sentido humano dos problemas, que vai agora falar com o governo e vai pôr o problema concreto que há, que tem que ver com o realojamento em condições de dignidade então, mínima. Mas João, desculpe, mas acha bem que... Então deixa-me já fazer uma pergunta direta. Achas bem que esteja a haver a demolição sem que haja uma solução, nem sequer de médio e longo prazo, porque não há? Pelo menos Loures não parece estar a apresentar isso. Você é um homem mais informado que eu conheço, mas não foi ver. Vá lá ao Talude e vá a alguns daqueles bairros de Loures, onde há construções muito recentes, como disse o Altino Moraes. Exatamente. Já em várias reportagens, vários dos imigrantes disseram que chegaram a Portugal há poucos meses, alguns para visitar amigos, outros para trazer os pais ao hospital e ficaram por aqui. Como é que eles sabiam que poderiam construir uma barraca ali e agora pedir uma casa? Com certeza, com a ajuda dos partidos de esquerda ou com a ajuda das associações que andam a pairar à volta daquele bairro. Esses, sim, são os maiores culpados desta desgraça, mas estão a passar a propaganda para os órgãos de comunicação, que são quem os estão a ajudar. De 1 mês e meio a 2 meses, e a questão que se colocou foi em relação a estas construções muito recentes, para evitar que aconteça aquilo que o Isaltino previu e que eu também já tinha previsto, noutros círculos menos amplos do que este, que era um crescimento exponencial no número de barracas construídas.
E as mesmas pessoas que fazem estes protestos e que assinam abaixo-assinados e que fazem coisas, nunca mexeram uma palha para resolver estes problemas. São problemas seríssimos. Eu não admito nessa matéria. Em dezembro de 2024. Ou poder dar, por exemplo, lições a mim e transformá-lo num bode expiatório. Ora, não é possível convencer os proprietários, isso é uma coisa sobre a qual eu não tenho a menor dúvida, e trabalhei 16 anos como autarca, não é possível convencer os proprietários a arrendarem aos preços que são possíveis de atingir pelas pessoas que precisam de casas. Porque, evidentemente, nós cometemos um ato de injustiça quando demos casas de habitação social, por exemplo, para as pessoas que viviam no Casal Ventoso, ou viviam nas Duas Mosgueiras, ou viviam na Corraleira. Os preços de arrendamento que nós proporcionámos às pessoas eram abaixo dos preços do mercado, mas muito abaixo dos preços do mercado. Eram preços sociais que não pagavam os custos da construção, para já não falar da propriedade dos terrenos. Que a propriedade dos terrenos, felizmente, e nesse plano, como o Isaltino já sublinhou, a Câmara de Lisboa tem muitos terrenos e tem muitas propriedades. Eu nunca vendi nada enquanto fui autarca. Utilizei os terrenos e utilizei as propriedades em benefício público, mas então, optei por não vender. Só voltar aqui ao estudo, Tiago, muito rapidamente, só para responder ao tema de coisas, porque o Isaltino Eu compreendo esta certa solidariedade entre autarcas, quer dizer, na verdade compreendo mal. Despejos sem dó nem piedade. Foi o que anunciou Ricardo Leão em dezembro de 2024. E tinha muita razão nessa altura. Se existem pessoas que pagam uma renda de 10 euros e mesmo assim estão há vários anos sem pagar, é verdade que não podem continuar na casa do Estado. Existem muitas pessoas em filas de espera para poder usufruir de uma casa dessas. Essas pessoas estão-se a aproveitar do Estado Social, por isso têm de sair dessas casas rapidamente. Eu tinha aqui a citação, fui buscá-la, despejo pode ser verificável. E é isso que está a acontecer. Mas não era para isso. Era um caso diferente, não era a mesma coisa. Não era este caso, era o caso das... Era uma pessoa que vandalizou o bairro e tinha direito a uma casa pública. Onde fosse, faria despejo sem dó nem piedade. E deixem-me dizer uma coisa, o que está aqui em causa não é uma política de habitação, é uma política do município a dizer assim, nós não queremos que as pessoas venham para aqui construir a sua solução, nós não queremos estes pobres. E pobres, na verdade. Porque estas pessoas não querem viver naquelas casas. Não querem. As pessoas, hoje, é melhor viver numa barraca, como ali está, do que numa tenda. E é melhor viver numa tenda, do que como eles estão a viver neste momento, consequência das demolições, do que viverem ao ar livre. E temos de perceber isso. Infelizmente, o que não passa para a comunicação social é que estas pessoas estão a ser instrumentalizadas pelos partidos de esquerda e pelas associações que lá existem para gerar o caos e pressionar as câmaras a atribuir casas rapidamente a essas pessoas, esquecendo a lista de espera que existe. Era isso é que devia ter estado a ser discutido, em vez deste tipo de parvoíces para enganar as pessoas. Olha, Tiago, desculpe. Eu só queria pedir desculpa. Eu nessa matéria, com todo o respeito, não lhe quero dar lições. Mas também não as aceito em termos de humanidade e sentido de humanidade. Eu fui diretamente responsável pela construção, eu pessoalmente, com Vasco Franco, que era o homem da habitação, que já vinha desde o tempo do Casino, fui diretamente responsável pela construção de mais de 15 mil casas dignas para as pessoas viverem. E se há momentos de felicidade que eu tive na vida, foi quando pessoas que foram realojadas do Casal Ventoso me disseram pela primeira vez tenho uma casa de banho, pela primeira vez tenho um quarto para deitar os meus filhos. Portanto, essas lições que vocês tentam dar ao Ricardo Leão em nome da solidariedade é treta. Com todo o respeito. O que é preciso é construir casas e exigir responsabilidade política a quem tem mandatos. O que o Ricardo Leão disse para o despejo sem dó nem piedade era em relação a pessoas que tinham possibilidade de pagar rendas, que eram rendas políticas, que eram rendas de 200 euros mensais e não as pagavam e as deixavam acumular. É completamente diferente do que se passou aqui. Então, Soares, vamos voltar aqui à mesa. Vamos voltar. Doutor Isaltino, o senhor há bocado dizia que a responsabilidade maior é do poder central, muito mais do que do poder autárquico. Arranjar botes expiatórios. Eu não pactuo com os botes expiatórios, ou com encontrar botes expiatórios. Vamos só voltar aqui à mesa. Então vá, vamos ver se o Ricardo Leão vem à SIC na terça-feira. Ele hoje não quis estar aqui presente. Que a responsabilidade maior é do poder central. Porquê é que não se tem construído habitação social? É preciso ou não? É daquelas matérias que exigia um pacto de regime? Sim, mas eu não posso deixar em claro o que se disse aqui. O que se disse aqui nesta mesa explica porque é que o problema existe e porque é que não há habitação pública. Porquê que é? Porque é uma questão ideológica que passa aqui nesta mesa. Claro o que disse o Tiago. Então, naturalmente, com certeza, quer dizer, o Tiago está-se marimbando na habitação pública. Finalmente alguém com coragem para pôr esta escardalha na ordem.
Exibem-se com todas as suas moralidades acima dos outros e acham-se muito preocupados com as pessoas, mas são os primeiros a promover a desgraça delas para poderem ficar bem na fotografia. Uma falta de vergonha por quem sofre e quem tem mesmo necessidades. Na realidade, há aqui duas Acho que não, mas não, pronto, mas isso ele agora é que tem que... Eu trabalho em habitação pública há anos. Se me deixarem, eu explico. Às vezes, os trejeitos faciais, à medida que o João Soares ia falando. Portanto, nós temos que ter algum poder de encaixe para ouvir a opinião dos outros. Certo. Ora bem, É e o por que isso está é que aqui... estamos aqui todos. Pronto, e o que está aqui... o Há sítio duas certo. ideias que eu quero deixar aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos à questão de Louros. O que está a acontecer agora? Bom, o que está a acontecer agora, curiosamente, os que mais lágrimas choram são aqueles que normalmente nunca fizeram nada para resolver o problema da habitação. E que nos últimos 20 anos têm estado calados perante este fenómeno. Ora, e então agora são os mesmos que são contra a habitação pública. Todos aqueles que dizem que não é com a construção de mais casas que se resolve o problema da habitação, portanto, estamos a falar de uma visão, por um lado, liberal, que acham que o mercado resolve tudo. Por outro lado, de extrema-esquerda, que acham que a habitação pública pode-se fazer, mas ocupando as casas a ser ocupadas, reconstruindo prédios degradados ou construindo em solos urbanos. Doutor Isaltino, mas não é isso. Mas porquê é que não se constrói mais habitação pública? Porquê é que houve um interregno quase de 20 anos em que ninguém fez? É aí que eu estou a chegar. Porque a habitação pública... Vamos ver. Vamos explicando a questão do Ricardo Leão. No estado de arte em que a coisa se encontra, tudo tem solução. E no estado em que a coisa se encontra, o Ricardo Leão na minha opinião, só tem uma solução. Até porque não está a ser compreendido, digamos assim, na sua atitude de impedir o crescimento e o aparecimento de novas barracas. Portanto, ele tem que confinar aquele bairro. Isto é, não pode permitir mais nenhuma construção. E em relação às que estão lá, obviamente ele tem que apresentar um programa de realojamento daquelas famílias, que vai demorar 4 ou 5 anos. É um programa que ele tem que apresentar ao Governo e o Governo tem que assumir as suas responsabilidades e dizer, daqui a 4 ou 5 anos nós temos casas para realojar estas famílias. Mas esse realojamento não se pode sobrepor às famílias que já estão à espera de casa. Certo. Portanto, esta é a solução e a lista deve ser gigantesca. Confinar o bairro, não me interrompa, por favor. Este é que é o ponto. As associações e os partidos de esquerda dão esperanças a estas pessoas e incentivam-nas a fazer barracas para ver se passam à frente de todos os outros. Isto é uma falta de ética e de vergonha sem limites. Eu nem falei. Ora, não me interrompa. Tenha paciência. Eu nem falei. Tenha paciência, não me interrompa. Eu não falei. Interromper em contra-jeitos. Ora bem, então falei. É assim. Não, já tenho factos expressar o meu pensamento. Não tem facto nenhum. Está a falar, não tem facto nenhum. Eu discordo totalmente daquilo que o arquiteto Tiago aqui disse, porque representa uma corrente que não quer habitação pública e quer continuar. Choram lágrimas de crocodilo e querem as pessoas a viver na miséria. Eu tenho soluções para as famílias. E quando alguém diz que as casas novas, não é preciso casas novas, devem ser ocupadas as casas vagas, bom, nós vivemos num Estado de Direito. É curioso, quando falam de casas desocupadas, que digam como é que elas se ocupam. Porque se forem ocupadas, ou se forem expropriadas pelo Estado, vem o Tribunal e vem dizer o valor destas casas é X. E é 3 vezes mais do mas que o próprio Estado tem muitos edifícios que estão completamente desocupados. Não desvie do tema. Mas isto não é desviar, porque é que o Estado não trata de alojar pessoas nesses edifícios? Tudo bem, a solução não é só uma. O Estado tem prédios, muito bem, disponibilizá-los também. Claro. Mas o problema é que não chega, porque repare, é moralmente inaceitável que haja casas vagas, foi aqui dito. Muito bem, como é que se vão ocupar essas casas que estão vagas? Como é que se vão ocupar? Como é que se pagam aos proprietários? Como é que se disponibilizam para arrendar a quem precisa? Pode haver incentivos para serem postos no mercado. Por outro lado, eu pergunto, não aprendemos nada com o passado. Como é que se resolveu o problema nos anos 90, com o PER? Porquê é que apareceu o PER? Porque era preciso acabar com as barracas. Ora bem, o que é que aconteceu depois dessa altura? Entre 90 e 2008, a média de construções de casas por ano eram de 100 mil por ano. Entre 2011 e 2021, sabem qual foi a média? 2 mil. 2 mil por ano. Ora, por exemplo, em Oeiras construíam-se uma média de 400 a 600 casas por ano. Entre 2000 e 2021, uma média de 90 casas por ano. Portanto, esta ideia de que o mercado resolve é mentira. Não vale a pena. A ideia de que ocupando as casas que estão vagas resolve o problema é mentira, porque não é possível... Mas então foi cometido um crime público em Portugal, em que se parou com a construção de habitação social e agora tem as pessoas a construir barracas. Naturalmente que houve desleixo, houve negligência da parte dos sucessivos governos. Repare, nós temos 2% de habitação pública em Portugal. E é curioso que ninguém fala nisto. Nós temos 2% de habitação pública em Portugal. A Espanha tem 10%. Os países do centro da Europa, 35%. Os nórdicos têm 45%. A Áustria tem 65%. Portanto, nós precisamos de duas coisas. Se me deixarem terminar este pensamento, não preciso mais nada. Duas coisas. Primeiro,
É preciso habitação pública, nós temos que nos equiparar à média dos países europeus. Quando se fala em salários, não é os salários que vão resolver o problema. Porque as razões que fundamentam Olha, o aumento do preço das casas não tem a ver com prioridade isso. para o primeiro Conselho de Ministros deste Governo, em vez de ser a lei da nacionalidade, se calhar podia ter sido Era muito exatamente mais isso, importante não era? isto. Era muito mais importante isto. Construir habitação pública para resolver os problemas das famílias carenciadas que precisam de renda apoiada. Quem tem rendimentos inferiores, por exemplo, a 1.200 euros per capita. Resolver o problema da habitação pública, renda acessível para famílias com rendimentos abaixo dos 1.600 euros per capita. E depois, colocar casas no mercado, através da disponibilidade. Só isso é que pode fazer. Não é baixar os preços. Os preços das casas que estão a ser construídas não vão baixar. Pelo contrário, nos próximos anos, vamos ter, nos próximos 5 anos, as casas vão aumentar uma média de 20% ao ano. 20% vão duplicar de preço nos próximos 5 anos. Doutor Isaltino, deixe-me perguntar uma coisa ao Tiago, então. Não, mas tens de passar, deixa-me perguntar à Joana uma coisa. É só um minuto. Sim, ora bem, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. É que A um minuto temos uma disponibilidade intervenção. do solo, a disponibilidade... Não é que o É que Tiago foi aqui dito diz coisas o que não é mesmo verdade. esquerda. É que não foram ditas coisas, que é a minha posição, que não são verdade. Também não interrompi, você está a interromper. Quer dizer, tenha paciência. Ao menos ouçam quem já fez casas. Você não fez nenhuma. doutor Eu já Isaltino, fiz tem que milhares passar a delas. palavra. Eu já fiz milhares de casas. Engana-se, Ora bem, o Tiago. quero continuar a Está fazer anos de milhares de casas. Eu quero Engana-se. continuar a fazer milhares de casas. Engana-se. Mas para isso, tenho que transformar solo rústico em solo urbano. Para quê? Para construir casas de renda apoiada, renda acessível e fazer outra coisa. Colocar terreno no mercado para promotores imobiliários a 100 euros o metro quadrado, para eles poderem construir e poder vender a 2.000 euros o metro quadrado. E eu, nessa altura, casas que são vendidas Então, a deixa-me 300 mil euros... Peraí, só um vendidas a ponto. 160 mil. Deixa-me só perguntar antes de passar. Por isso. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o Partido Socialista é o grande responsável por esta crise, com a ajuda do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Nos últimos 30 anos governaram 23, inclusive entre 2015 e 2022, com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Por isso, sim, os 3 partidos são os maiores culpados desta crise. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.